Bem, boa tarde a todos. Nós vamos então dar início a mais uma sessão clínica geral do procardíaco. E eu queria fazer só alguns informes antes da gente efetivamente começar a sessão clínica. Vocês sabem que as reuniões da semana elas estão disponíveis no site do hospital. Os que têm o telefone disponibilizado no WhatsApp têm recebido também. Eu tenho postado no início da semana e antes de cada dia da própria sessão. Quem, porventura, não tiver ainda com o nome na lista do WhatsApp, por favor, pode deixar com o Antônio para a gente poder, posteriormente, o Antônio é ele, para a gente poder incluir. Essa semana nós tivemos já uma sessão que antecedeu a sessão clínica geral, que foi uma sessão da unidade clínica, que foi na terça-feira, e que é uma sessão que a gente está tendo com alguma regularidade. Essa semana foi uma das semanas que nós tivemos. Além da sessão clínica de hoje, na sexta-feira, nós teremos a Sexta Consciência, que é a sessão de toda sexta-feira, e nessa sexta-feira o tema vai ser sobre cardio-oncologia dentro do rodízio que nós fazemos. E o tema da sessão de sexta-feira vai ser hipertermoquimioterapia, que é uma técnica que vem sendo utilizada com bastante sucesso pelos cirurgiões oncológicos e pelos oncologistas clínicos. Essa sessão de sexta-feira ela é coordenada nessa sexta da cardio-oncologia pelo Dr. Cláudio Domênico, e quem vai fazer a apresentação é o Dr. Eduardo Linhares, o Roberto Gil, Dr. Ana Cristina Pinho e Dr. Marcos Vinícius Fernandes. Eu acho que é uma sessão bastante interessante para que estejamos todos aqui. No dia 17 de maio está confirmado então o evento de insuficiência cardíaca, que vai ser no Hotel Windsor, de Copacabana, que até lá já deve ter mudado o nome para o Hotel Hilton, que eles estão mudando a bandeira do hotel. E queria então mais uma vez agradecer a presença pontual dos residentes ao meio-dia. Eu faço a convocação toda quarta-feira, os R1s vão se acostumar com os meus telefonemas. E queria então agradecer a presença da doutora Inês aqui entre nós, e chamar então para a sessão clínica de hoje, dentro mais uma vez do rodízio da quarta-feira. A sessão clínica de hoje é do Serviço de Neurologia do Hospital. O Serviço de Neurologia ele é coordenado pelo Dr. Daniel Bezerra, pelo Dr. Aquiles Manfrim e pelo Dr. Valério Carvalho, e desde a sua fundação tem tido sucessos consecutivos em relação à sua atuação dentro do hospital. A gente já divulgou numa oportunidade anterior o trabalho que a telemedicina do hospital, que atende são 5, né, Daniel? Mais 5, não é isso, Daniel? A telemedicina daqui atende a mais 5 hospitais ainda, não é isso? São 5, vai chegar a 7 em breve, e atingimos a marca de 1.500 atendimentos, com percentual alto desses pacientes sendo de acidente vascular cerebral, e com 22%, correto o número? Com 22% de trombólises orientadas pelo serviço de telemedicina. Esse é um número assim, bastante animador, quando a gente compara esse número aos números da literatura, e a gente está cada vez mais convencido da importância dessa estratégia da telemedicina, do telemonitoramento, mas enfim, da incorporação desses recursos para poder gerar benefícios a outros locais, hospitais, clínicas, centros médicos que eventualmente não possam dispor de uma estrutura ou neurológica ou de qualquer especialidade que possa levar esses benefícios aos pacientes. Eu queria então chamar o Dr. Aquiles Manfrim, que vai ser o moderador dessa sessão,
para que possa, então, anunciar. O tema da sessão é sepse e crise convulsiva. Eu costumo brincar que pelos debatedores eu fico tentando imaginar os diagnósticos. Eu vi a Juliana sentada ali, mas aí já não tinha muita graça, porque já era sepse, então já não tinha muito como... E eu vou chamar então o Aquiles para que possa fazer então a apresentação dos demais participantes da sessão, já de antemão agradecendo ao Serviço de Neurologia, especialmente ao Dr. Daniel Bezerra, pela disponibilidade. Aquiles, por favor. Boa tarde. Mais uma vez vamos começar uma sessão da neurologia do hospital. Para os que assistiram a nossa última, não tem pegadinha. E como sempre a gente segue fazendo o raciocínio aqui na apresentação dos dados que foi feito durante a condução do caso. Então hoje nós temos como debatedores o Dr. Daniel Bezerra, doutora Ana Karenina, cadê ela? Está aí? Doutora Ju está aqui. Luizinho está ali, Luiz Henrique, e a doutora Gabriela também está ali. Muito bem. Tá. Doutora Roberta vai fazer a apresentação Tá. F5 do caso clínico sepse e crise convulsiva. Está pronta, Roberta? Tô. Então vamos lá, doutora Roberta. Boa tarde. A gente vai dar início à apresentação do caso clínico, que foi acompanhado pela neurologia. E a apresentação do caso teve o título de sepse e crise convulsiva. Eu recebi essa paciente na emergência, quando eu estava de plantão. Era uma paciente feminina, de 26 anos, estudante, solteira, natural do Rio, com uma queixa principal de febre. A paciente veio transferida de uma clínica psiquiátrica, onde ela estava internada por uma alteração de uma depressão psicótica, com um relato de febre de 39,4 na ambulância, a caminho do hospital, associada a tremores e alteração do nível de consciência há aproximadamente 12 horas. Na história social, a paciente não tem nada de muito relevante. A mãe negava o uso de drogas e tabagismo, uso social de álcool. Na história familiar, hipertensão, diabetes e câncer nos avós. A história patológica pregressa é o que ela tem de mais importante, com uma internação em clínica psiquiátrica há 2 semanas, com diagnóstico de depressão psicótica, uma intoxicação exógena por uma tentativa de suicídio por paracetamol em julho de 2016, que foi atendida aqui no hospital, uma síndrome depressiva desde 2014, ela era hipertensa, obesa, em uso de antipertensivos regularmente e tinha uma história de glomerulonefrite desde a infância. Desde a infância, ela usava anti-imunomodulador até o momento. Primeiro remédio lá. Ela usava micofenolato até o momento. Essa foi a lista de medicações que a mãe forneceu na entrada, na admissão do paciente na emergência. Tem imunomodulador, tem alguns antipertensivos, usava um antidepressivo, a fluoxetina, já usava antipsicótico, outro antipsicótico, que é o neuleptil, usava um anticonvulsivante com o objetivo de estabilizar o humor, que era o Depakote, e usava vitaminas também. No exame físico de entrada, era uma paciente taquicárdica com 149 de frequência, uma temperatura que não estava febril no momento de 37, sem nenhuma outra alteração de sinal vital. Desidratada, corada, nictérica e cianótica. E no exame neurológico, vigil, desorientada, super agitada, com discurso desconexo, falando palavras sem sentido, não cooperativa, mobilizava os 4 membros ativamente e não cooperava ao exame, e apresentava aparentes alucinações visuais. Ela dizia que estava vendo coisas no teto, pedia para a mãe pegar as coisas que estavam no teto, e o discurso não tinha a menor coerência. No exame físico geral, o aparelho respiratório tinha um murmúrio diminuído em bases, no aparelho cardiovascular, abdômen e membros inferiores, não tinha nenhuma alteração. Qual foi a minha impressão e a impressão da Raquel, que foi outra emergencista que atendeu junto comigo, que seria uma síndrome febril com importante alteração do estado mental numa paciente imunossuprimida com distúrbio psiquiátrico prévio.
A conduta inicial foi incluí-la no protocolo de sepse, em que é coletado sangue, hemograma, bioquímica e culturas, e ela realizou tomografias de crânio, tórax, abdômen e pelve. Luizinho, quer comentar o momento? Está aqui, ó. Bem, acho que nesse primeiro atendimento da emergência, acho que a Roberta já começou a falar, enfim, é uma doente, eu lembro dela chegando também, apesar de não ter participado do atendimento direto. Ela entra, obviamente, no protocolo de sepse, porque é uma febre, ataque cardíaco, desorientação, então entra no nosso protocolo de sepse, que eu acho que todos conhecem, que colhe culturas e inicia prontamente um antibiótico e busca o foco. Eu acho que pontualmente nessa doente, a gente, não só o diagnóstico mais imediato da infecção, a gente tentar pensar em alguns outros diagnósticos diferenciais por conta da doença psiquiátrica, algum tipo de manifestação semineuroléptica por conta das medicações, da febre alta, uma intoxicação por outra medicação dela, obviamente o foco infeccioso com desorientação, pensar num quadro de uma meningite, uma meningoencefalite, enfim, e seriam esses talvez os primeiros 3 diagnósticos: uma infecção focada no sistema nervoso central, uma sepse com foco indefinido, uma consequência da medicação, mas eu acho que era importante não só abordar esse doente buscando a infecção, mas destartar o protocolo da sepse e buscar isso tudo. Acho que a conduta da emergência é essa que a Roberta já desenhou. Bom, então, como o Luiz falou, a gente pensou na admissão em algumas hipóteses diagnósticas, na admissão imediata e no dia seguinte, que o colega da neurologia viu na unidade pós-operatória. Então, as causas possíveis aventadas na época foram essas. A minha causa principal, quando ela chegou, era um estado confusional agudo por uma infecção sistêmica, porque afinal ela já tinha predisposição para doença psiquiátrica, podia estar infectada, e aí fez um delírio mesmo. Mas pensando na imunossupressão, a gente também pensou em psicose lúpica, que ela teria talvez algum fator para lúpus, síndrome serotoninérgica, síndrome neuroléptica maligna por conta das medicações, encefalite herpética, que é uma causa que a gente sempre pensa no jovem com alteração comportamental, as meningoencefalites infecciosas não herpéticas, né, bacterianas e outros vírus, encefalite límbica e intoxicação exógena, embora ela teoricamente estivesse monitorada numa clínica psiquiátrica. Os resultados iniciais: ela tinha uma hemoglobina de 10, um hematócrito de 33, uma leucocitose importante, com 20.280, 34% de bastão, com uma PCR de quase 7, né, 6,9. A bioquímica era normal, a tomografia de crânio e abdômen era normal, pelve também. A TC de tórax, a nota inicial pela radiologia, era um foco de consolidação e áreas em vidro fosco nos lobos inferiores. Pensando nisso, na emergência, foi iniciada a antibiótico terapia, com amoxicilina, clavulanato mais azitromicina. Ela não cedia, a agitação dela era muito importante, com Precedex ela não controlava. E aí eu aventei que ela estivesse fazendo uma crise não clássica, né? Não tônico-clônico, uma crise frontal, de repente. E a gente fez um diazepam, que foi o que ela melhorou. Doutora Juliana, quer comentar a terapia de antibiótico? Sim. Em relação ao diagnóstico inicial, até as hipóteses que você colocou, acho que a principal realmente que a gente sempre foca é ver um estado confusional agudo por infecção sistêmica, né? Eu acho que ela nessa fase você não tinha certeza que era convulsão, era mais que era alteração. Não dava para ter certeza. Parecia uma alteração do comportamento. Só. Exatamente. Que aí fala a favor de pensar mesmo numa causa sistêmica e depois do exame até da tomografia, pensou, ela tem um foco pulmonar. Agora vale a pena rever porque é uma doente muito jovem, mas não era hipotensa, não tinha outras coisas tão sistêmicas a ponto dela ter um quadro pulmonar com disfunção orgânica neurológica. Então, eu acho que nessa doente, exatamente o que você falou, será que isso não era uma convulsão? Esse doente pode ter broncoaspirado, né? Mas descartar, principalmente no jovem, a parte, apesar dela ter aquela imagem pulmonar, valia a pena investigar ela ainda melhor para descartar uma infecção do sistema nervoso central. Né? Porque ela, sem grandes repercussões e hipotensão, ter só essa alteração, sendo jovem, acho que valia a pena nesse diagnóstico.
O antibiótico inicial, que foi o clavulin mais a azitromicina, foi coerente pensando até, principalmente o clavulin, pensando numa pneumonia broncoaspirativa, né? Mas me preocuparia também muito nessa fase a gente ter a certeza de que não tinha nada neurológico, principalmente com esse hemograma tão exuberante para a gente cobrir logo de cara, até ter o resultado do líquor, até ver celularidade, essas coisas, algo que até vai ser eu passo daqui a pouco, mas assim, me preocuparia também nessa doente jovem, já com alteração neurológica, a gente realmente, inicialmente, descartar algo também, infecção do sistema nervoso central. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu queria saber dos neurologistas, quer dizer, em relação aos fármacos psicoativos que ela tomava, dessas drogas, quais delas eventualmente poderiam estar correlacionadas com indução de crise convulsiva e se um quadro infeccioso poderia abaixar esse limiar para a crise convulsiva frente a esses fármacos? Primeiro, nós não temos crise convulsiva ainda. Sim, mas existia o diagnóstico diferencial para a crise convulsiva ou mesmo da piora do estado confusional? Então, na verdade, assim, essa doente, ela tomava um fármaco que protegeria da crise convulsiva, que ela tomava Depakote. A gente não conseguiu ter certeza da dose, Não. mas se eu me recordo bem, que eu me lembro de ter conversado com o psiquiatra. Perdão, eu me lembro de ter conversado com o psiquiatra e eu vi essa paciente depois. Ela tomava acho que 1.000 miligramas por dia, que é uma dose até razoável, né? Talvez não para o peso dela, né? Que era bastante. Não, o peso dela, que ela grandinha, mas a 1.000 miligramas. 1.000. 500 de 12 em 12. E ela tomava essa dose, na verdade, o objetivo do Depakote prescrito era para controlar a agitação, não era para tratar a crise, nem em nenhum momento ela tinha história de crise prévia. Ela tinha mais de 100 quilos. Tinha. Era bem pesadinha. E ela é alta. Então, assim, mas você perguntou de drogas que diminuiriam o limiar convulsivo, os antidepressivos todos e neurolépticos todos, né? Fluoxetina, então quetiapina e o neoleptil poderiam reduzir o limiar convulsivo. O mais comum de ter crise com essas drogas, na maior parte das vezes, é no início do tratamento, né? Depois de algum tempo é mais difícil. Ela estava internada na clínica psiquiatra, acho que umas 2 semanas. 2 semanas, então até poderia. Fluoxetina acho que ela já estava usando, mas pela confusão mental que motivou ela a ser internada lá, que foi adicionada a quetiapina em uma dose bem substancial, que é 300 miligramas por dia, mais o neoleptil. Então, se poderia ser ou não, assim, de qualquer maneira, assumindo, uma vez que tenha sido crise, começa a levantar mais o diagnóstico diferencial, não de ser por remédio, mas por ser outra coisa, que foi o que até motivou a investigar um pouco mais em breve. Doutor Luiz Antônio queria falar. A Roberta comentou que o perfil metabólico dela estava absolutamente normal. Ou seja, sem distúrbio hidroeletrolítico nem ácido básico. O lactato foi avaliado a chegada normal. Sim. Não foi solicitado procalcitonina porque havia imagem pulmonar. Perfeito. Bom, a paciente foi transferida para uma unidade intensiva, que foi a unidade pós-operatória do hospital, apresentando mioclonias, tremores, episódios de coriotetose, movimentos oculares anormais e episódios de desautonomia manifestados com frequência cardíaca elevada, picos hipertensivos e, às vezes, hipotensão. Houve necessidade de ventilação mecânica por um status convulsivo presumido, porque a gente ainda não estava com ela monitorada com eletroencefalo. Uma investigação foi iniciada com exames complementares, além da bioquímica e hemograma, envolvendo autoanticorpos, pesquisa de outros agentes infecciosos. Foi realizado o líquor, ela foi monitorada com eletroencefalo e foi encaminhada para realizar ressonância de crânio. Quando, no dia seguinte, a neurologia avaliou, foi associado ceftriaxone, aciclovir e corticoide, pensando numa infecção do sistema nervoso central. Ju. Exatamente. Acho que a nossa preocupação aí seria exatamente isso, pensar no início num quadro neurológico, né? E até, às vezes, o ideal, a gente tem toda uma facilidade de ter o líquor, mas o mais rápido possível, né, que é onde tem maior mortalidade, é a gente iniciar o tratamento pensando em meningite bacteriana e encefalite herpética, que eu acho que são os 2 principais diagnósticos numa paciente de 26 anos imunodeprimida, né?
E aí foi iniciado a ceftriaxona, o aciclovir e a dexametasona. A única coisa que eu acho que valeria também, às vezes a gente pensava que ela tinha uma pneumonia, né, broncoaspirativa, às vezes vale a pena também a gente fazer alguma coisa para anaeróbia, pensando, porque ela tinha duas, assim, prováveis duas infecções, uma com certeza pulmonar, que poderia ser consequência de algum tipo de broncoaspiração, mas pensando no quadro neurológico, é exatamente essa a medicação. Às vezes, quando o doente está muito grave, a gente associa também vancomicina, né? Pensando principalmente no doente que tem algum quadro respiratório de sinusite, otite, infecção respiratória associada, porque aí você tem o pneumococo, que é raro, mas em alguns percentuais pode ser resistente à penicilina, e você estaria indicado fazer a vancomicina nos doentes principalmente mais graves. Mas no dia seguinte, eu até comentei com a... que, assim, considerando a imunossupressão, o leque abre muito, né, de possibilidades de infecção do sistema nervoso central. Aí a gente até colocou a ampicilina, não foi, Fernando? Você sabe, para cobrir listéria. Para listéria, pensando numa doente imunodeprimida, porque a listéria, no caso, ela é mais comum em neonatos ou acima de 50 anos. Mas no caso dela ser imunodeprimida, a gente associou a ampicilina, principalmente depois baseado no resultado do líquor, também tem que esperar o líquor para dizer por que a gente... Em relação à Dex, até o Fernando questionou aqui comigo que realmente a Dex é muito claro o início para o pneumococo, né? Na dúvida, não tendo, a gente... mas assim, não é obrigatório você começar para todo paciente. Mágica pulmonar, alteração neurológica, uma dose de Dex antes do antibiótico. E lembrar que tem que ser antes do antibiótico, porque às vezes a gente faz o antibiótico e vai fazer a Dexa depois. Não, tem que ser antes do antibiótico a Dexa. Bom, deixa eu só fazer um adendo nesse momento. As imagens todas foram autorizadas pela paciente e pela família. E essas imagens não vão ser disponibilizadas na internet. Isso foi autorizado. E a sessão vai estar na internet, mas essas imagens não vão estar. Isso foi basicamente no dia seguinte. Ela tinha uns abalos do membro superior, a gente monitorou com eletroencefalo, um desvio do olhar, um desvio tônico do olhar para a direita. O próximo vídeo vai estar um pouco mais claro. E o eletro não tinha alteração. Os primeiros eletros, mesmo fazendo movimentos que a gente interpretava como crise, o eletro não alterou. Os movimentos de piscamento do olho, ela tinha os movimentos espontâneos na mão, os abalos na mão, a cabeça mexendo, e nesse eletro ela tinha uma alteração das ondas, né? Assim, possível, né? Não foi interpretado como crise pela neurofisiologia, mas não era um eletro tão deprimido quanto o primeiro. Porque tinha muito artefato de movimento que atrapalhava um pouco a dificuldade de interpretação, mas 99% das vezes, na maior parte das vezes, não parecia, assim, na maior parte das vezes não parecia ser crise. Houve alguns momentos que houve dúvida quanto à presença de crise, ela foi tratada como tal. Mas o que chamou a atenção e motivou a começar a pensar em outras coisas, né, foi o fato de que vários dos movimentos involuntários que ela apresentou, a tetose, que é esse movimento lento distal, as mioclonias, o movimento do olho, que eram, na verdade, é um tipo de alteração ocular. Que é o pseuclonos, não vou falar. Pseuclonos, mioclonos, não tinham correlação eletroencefalográfica. Então, isso levantou um sinal, assim. Não achei, não. Ela era obesa mesmo. Era obesa e ela só passou a usar corticoide aqui dentro. Doutor Luiz Antônio, queria falar? A Roberta foi muito clara em dizer que a paciente tinha obesidade. Não houve oportunidade de se revelar o IMC, mas ela tem obesidade mórbida. E outro aspecto importante nesses pacientes com obesidade mórbida e que vem de internação é que essas imagens de hipotransparência bibasais podem ser por infecção, podem ser por broncoaspiração, mas podem também ser por hipoventilação, zonas de atelectasia numa paciente com este perfil corpóreo. Então esse é um dado muito importante. Uma última pergunta. Ela tinha algum passado, algum dado diagnóstico que pudesse sugerir, por exemplo, crises não somente de ansiedade, mas crises histéricas? Não.
Não. Não, a manifestação era com psicose, mas não com histeria. Sem histeria, ok. Isso é o relato prévio, né, da família. A mãe dela, o quadro neurológico dela mais pronunciadamente começou quando a mãe dela internou com a gente num pós-operatório complicado de cirurgia cardíaca, ficou muito grave, ficou internada 3 meses com a gente em fevereiro de 2016, a internação é de novembro de 2016, e a mãe sobreviveu, teve alta para casa, e estava em evolução de reabilitação em casa quando a filha teve uma descompensação psiquiátrica, uma tentativa de suicídio, e foi aí que começa a história psiquiátrica dela. Isso em torno de abril... Foi julho de 2016, a intoxicação. A história psiquiátrica começa em abril, maio, ela começa com alterações comportamentais e culmina com uma intoxicação em junho, julho, nesse contexto. Até abril, maio de 2016, exceto a obesidade, rígida, nenhuma medicação, vida normal, faculdade, nada de nota. É o seguinte, Luiz, você se referiu às imagens pulmonares. As em vidro fosco podem ser tudo, menos vidro. Agora, tem uma descrição de uma área de consolidação. A nota Isso daí só tem uma interpretação. É um processo infeccioso comprometendo o parênquima pulmonar. Tá? O outro comentário que eu queria fazer é sobre a imagem pré-intubação, dela aparentemente grunhindo, mas na realidade chorando. É uma tentativa de chorar, mamãe. Então, isso é um quadro regressivo. É um quadro mental regressivo. Eu queria chamar a atenção para isso. Ela tem um desvio do olhar para cima, né? Não dá para ver direito, mas ela fez uns abalos da perna também nesse mesmo momento. Tem um abalo do ombro ali. Ela chegou a ficar com anticonvulsivante, Roberto? Ficou com vários. Depois eu vou botar a tabelinha. Ela foi associando medicação anticonvulsivante. Daniel pode falar melhor, assim, da medicação anticonvulsivante. O Cláudio perguntou se ela está em estado de mal. Na realidade, assim, foi até suspeito de ter crise convulsiva e foi suspeita nossa de ter crise apesar do eletro normal. Isso pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Na verdade, seriam crises só profundas, né? Em geral, o lobo temporal, mas sem nenhuma manifestação superficial, embora possa acontecer e pode, a gente começou a ter dúvida, mas a doente foi tratada como tal. Ela foi sedada, inicialmente ela começou a fazer... ela fez Vimpat venoso, se eu não estou enganado. Fez Idantal, depois a gente tirou Idantal porque... Chegou a fazer Depacon antes do Vimpat. Fez Depacon porque ela usava Depakote. Aí ficamos com medo, porque acho que teve alteração de enzima hepática. Pela mesma razão não colocou Idantal, a gente colocou Vimpat venoso. Não, ela já estava sedada, não houve melhora, a gente associou o Levetiracetam, que é o Keppra. E ela se manteve em doses muito elevadas de Vimpat e Keppra, né? Foi o que ela fez. E, na realidade, apesar dessas doses elevadas, em nenhum momento houve, assim, quando a gente tirava levemente Propofol, não havia evidência de que tinha tido uma diferença tão substancial assim nos movimentos dela. E o que a gente nota, e é difícil ver, que ela tem vários movimentos rápidos dos olhos, em todas as direções. Em nenhum momento, mesmo sem sedação, ela acompanha o examinador. Então, assim, o que é para chamar a atenção de vocês a perda da perseguição ocular, ou seja, o movimento leve e harmonioso dos olhos, que é a perseguição ocular, ela não é vista. E a única coisa que a gente olha é um movimento rápido, como uma mioclonia. Então, deixa eu melhorar. Então, mioclonia é a definição da neurologia de um movimento rápido, não rítmico, em qualquer parte do corpo. Então, o exemplo mais comum de mioclonia na prática diária é soluço. Soluço é uma mioclonia, né? Não rítmico, súbito e em qualquer lugar. E mioclonia pode ser em qualquer lugar. A gente divide as mioclonias em grande parte, as mioclonias positivas e as negativas. As negativas são o flapping, é a mesma coisa, que a mioclonia negativa, então que é a perda aguda do tônus numa região do corpo. E mioclonia positiva, que é o que a gente chama efetivamente de mioclonia, é um aumento agudo do tônus, em geral só de agonista ou antagonista, não os dois ao mesmo tempo, de uma determinada região do corpo. E aqui o que a gente vê é que
existem mioclonias em vários locais do corpo, distal e proximal, no rosto, na mão, na face, nas pernas, no pé, igual a Roberta falou. No olho, o olho na verdade tem movimentos rápidos, que o nome que a gente dá para isso é uma sacada, né? Mas é uma sacada muito rápida em várias direções, às vezes com desvio tônico. E junto à mioclonia também, muitas vezes, mostrou, há um movimento lento, distal, muito lento. Você vai mostrar? Vai mostrar, tem uma coreotetose. Exatamente, que você descreveu antes. Na região distal das mãos. E tem essas vocalizações, né? Assim, com vocalizações típicas e episódios grandes de confusão mental. Ela chegou, porque a Roberta que viu na chegada. Eu não tive essa oportunidade de vê-la assim, foi a Roberta que viu. Né, Roberta? Você falou que via coisa. Parecia que estava vendo coisa no teto, pedia para pegar e o tempo inteiro chamando pela mãe. Foi contida. Várias pessoas. A Raquel me chamou imediatamente, a gente foi atendendo junto. O atendimento inicial foi muito difícil, porque ela é grande. Para segurar era difícil. Até conseguir acesso à sedação, ela teve que ser contida e praticamente segurada por mais de um da equipe. Mas não era muito distinguível na chegada de um transtorno psicótico. Assim, isso que quem viu quando chega tem uma outra impressão. Depois, eles, ao longo da evolução, tiveram uma outra impressão do que aconteceu quando ela chegou. Mas quando ela chegou, não poderia ser um transtorno psicótico. Ela estava alucinando. Só para dar um detalhe, ela abre o quadro com a internação psiquiátrica, a mãe dela me contou. Ela vai até o quarto da mãe de manhã e começa a tentar arrancar uma coisa da parede. Ela começa a raspar a mão na parede, dizendo tem uma coisa aqui que tem que arrancar e tal. E movimento repetido durante 1h30, 2 horas. Aí a mãe ligou o psiquiatra, internação psiquiátrica. Uma crise frontal, ele está falando assim, crise convulsiva pode dar alteração psiquiátrica? Assim, pode. Crises frontais ou temporais podem. Crise temporal, né? O frontal parcial complexa pode. A questão é o conjunto das coisas, né? Então, a gente vai falar em breve de localização, assim, a gente, neurologista, a gente fica muito preocupado em dizer onde está, depois a gente tentar localizar por que está. Pelo menos num lugar. Dá para achar que é um lugar só ou em mais de um lugar, e quando a gente acha que é um lugar, a gente tem que entender se dá para juntar ou não. Mas, juntando as coisas, assim, primeiro, assim, crises convulsivas, em geral, são manifestações corticais. Então, se a pessoa tem crise convulsiva, é uma lesão no córtex, né? De qualquer etiologia. Agora, aqui, tem coisas que são... E a primeira coisa, mioclonia. O que pode causar mioclonia? Mioclonia é uma manifestação, é um movimento involuntário, como eu disse, arrítmico e tal, positivo, que é localizável em qualquer lugar. É o movimento mais inespecífico de todos. Então, miotronias pode ser corticais por crise, subcorticais por qualquer lesão cortical, medulares e até periféricas ou metabólicas, né? Então, o caso mais comum de mioclonia é a hiponatremia. Agora, aqui tem muitas coisas, né? Muitas coisas. Esses movimentos involuntários que ela tem, coratetose, elas são difíceis de localizar numa lesão cortical. Movimentos coratetóticos são mais comumente ou uma lesão metabólica ou uma lesão subcortical nos núcleos da base, em sua grande maioria. Então, crise convulsiva, em princípio, poderia dar mioclonia e crise, poderia dar alteração comportamental, mas dar junto movimento involuntário coratetótico é um pouco mais difícil de se imaginar. Então, juntar as duas coisas, somos só crise convulsiva isolada com uma lesão focal, é difícil. Então, é um quadro mais sistêmico. Mas juntando com a febre, o quadro possivelmente inflamatório infeccioso, que a gente vai ver o diagnóstico mais na frente. Mas só aprender o que a gente foi pensando. Pensei, poxa, aqui não parece que é só isso. Doutor Fernando Rangel, queria falar? Vou fazer só um comentário, acho que já foi discutido aqui, mas a mulher jovem, né, com história de glomerulonefrite, com acometimento neurológico, encefálico, né, talvez alguma coisa cutânea malar, pensei em lúpus, mas já foi discutido, né, que acho que isso é uma hipótese consistente, né? Você vai comentar aí? Não, pode falar. O lúpus foi o primeiro diagnóstico que veio na cabeça, porque ela tinha uma glomerulonefrite não explicada, mas as outras coisas foram procuradas. A gente até reviu os exames dela. Eu até liguei para a mãe, foi resolver os exames dela de sangue de casa e da internação anterior, que ela internou meses antes por intoxicação genóide. Então não havia anemia, plaquetopenia, não havia PTT alargado, não havia nenhuma das outras alterações possíveis. E procurando lúpus, ela chegou a fazer
FAN anti-DNA, anti-ACM e o mais importante da psicose, o antiperribossomal, todos negativos. Eu não vi o eco, mas uma paciente também jovem, obesa, imunodeprimida, com manifestações neurológicas, a gente não tem nenhuma descrição cardíaca, eu acho que se impõe a afastar a endocardite. Fernando? Endocardite. Fez eco? Fez eco, normal. Ela ficou entubada, ela foi muito sedada, ela fazia febre alta, né? Então ela fez ecocardiograma como um rastreio comum. Não tive nenhuma evidência de anormalidade cardíaca, nem de válvula, nem nada. A febre continuou com os antibióticos? A febre continuou com os antibióticos. A despeito dos antibióticos, ela continuou com febre bastante tempo. Segue, Roberto, senão não vamos terminar. Tá vendo? Tem um movimento de abertura ocular, ela vocalizava. Algumas alterações que poderiam ser artefatos de movimento, sem crise clara. O próximo é melhor. Quando ela chegou, ela demonstrava dor quando ela chegou? Não demonstrava dor. Eu acho que essa é a imagem da mão que eu queria mostrar. Não rodou. Bom, era uma coreotetose. Nos exames complementares, ela fez um laboratório extenso, como o Daniel citou, autoanticorpos, com anticorpos específicos, até para psicose lúpica, sorologias, incluindo algumas sorologias virais, citomegalo, herpes tipo 6, herpes simples, HIV, HTLV, tudo normal. Tomografia de crânio, tórax, abdômen e pelve repetidas depois da admissão durante o pós-operatório, Fernando pode falar melhor, também sem anormalidades significativas. A ressonância foi realizada do crânio, do abdômen, da pelve, também normais. Fez um ultrassom de mama normal e ela tinha um líquor alterado. Foi realizado um SPECT e um PET também que foram alterados. O SPECT, na verdade, foi no dia, a gente vai falar aí do diagnóstico presumido, né? Uhum. Mas o SPECT foi no dia que a gente decidiu tratar, e a gente queria ter mais já tinha até decidido tratar, né? Ter uma robustez para o diagnóstico. E o PET, que é uma recomendação do que a gente pensou, que a gente vai falar em breve, seria o exame ideal, e que é o recomendado na literatura. Mas como não tem aqui no hospital, a gente estava entubada, ia ser um processo muito difícil de movimentação. A gente acabou optando pelo SPECT por causa disso, senão a gente teria feito o PET. Ela não tinha evidência de... Na ressonância, né? Na ressonância. Na anjo, ela não tinha nenhuma evidência de vasculite, né? Que podia ser uma manifestação inicial lúpica, né? E que demandaria tratamento emergencial, né? O que não foi feito na hora, porque ela não tinha evidência nenhuma de vasculite nem alteração de imagem, mantendo febre alta e alteração como se fosse um choque séptico, né? Então, assim, a decisão de, por exemplo, suprimir de cara seria muito difícil. Choque ela não teve, mas ela sempre febre alta e taquicardia persistente. O primeiro exame realizado, assim, e o exame, ao meu ver, mais importante na fase inicial, foi o líquor, que tinha 37 leucócitos, tinha um desvio, né, com predomínio de linfo, uma proteína levemente aumentada, uma glicose baixa. Esse é o primeiro líquor dela. Ela fez 3 líquors. Então, esse é o do dia seguinte. Glicorraquia acho que era normal. Oi? Normal, glicorraquia normal. 58. Entre 40 e 80. Mas eu não sei qual era a glicemia dela na hora. Eu não tenho esse dado. Era normal. Tá. Bom, no líquor de admissão, ela fez a pesquisa de GRAM, de BAR, pesquisa direta de fungo, o látex, né, que inclui para cripto, VDRL, fez sorologia para tóxico, tudo negativo. Aqui continua a pesquisa, né? Pesquisa de sorologia para herpes negativa, citomegalo negativo, isso tudo no líquor, tá? Varicela negativo. Cultura para fungo desse primeiro líquor que fechou em 30 dias negativo, cultura para tuberculose que fechou em 60 dias negativo e germes comuns também negativos. O laudo oficial desse primeiro líquor é um processo inflamatório inespecífico. Então, o segundo líquor, ela tinha ainda uma celularidade aumentada. Aumentou em relação ao outro, né? Quantos dias depois? O primeiro foi feito no dia 9, esse foi feito no dia 15, praticamente uma semana depois. Ela continuava
com celularidade aumentada, até mais aumentada, né, 137 leucócitos, com predomínio de linfo ainda, 77% de linfócito. Ela tinha uma proteína levemente aumentada e uma glicose normal no líquor. Esse líquor também foi encaminhado para outros testes que a gente vai mostrar depois. Posso só falar para a gente? Pode. É porque o primeiro líquor dela, a gente estava pensando numa encefalite, até pensando em herpes, o primeiro líquor dela é super compatível, né? 37 células, predomínio de mono, uma proteína não tão aumentada, uma glicose também relativamente normal, perto de 60, a gente não sabe quanto é que era a glicemia dela. Então, poderia realmente pensar, né, numa encefalite herpética, o líquor é super compatível. Foi pedido, só porque você mostrou a sorologia, mas o padrão mesmo seria o PCR, que foi negativo. Né, que a gente pediu para o 1 e 2, que são os principais, foram negativos. Só que esse líquor, a princípio, ele foi coletado com 24, 48 horas no início do quadro clínico. Aí, só para lembrar, porque a gente não suspendeu a ciclovir com o PCR negativo, por quê? Principalmente na encefalite herpética com evolução com menos de 3 dias, a sensibilidade cai muito do PCR nesses primeiros 3 dias, principalmente quando tem leucócito abaixo de 10. Então, você não pode nem suspender. O ideal é você repetir esse líquor com 3 a 7 dias e aí você refaz o PCR. Então, até por isso foi um dos motivos da gente ter repetido e ter pedido novamente o PCR para herpes tipo 1 e 2 para ela, no caso, na época. Como ela era imunossuprimida, ela fez PCR para listéria. Sim, e além disso, a gente fez PCR para herpes vírus 6. Aí entrou como diagnóstico que ela tinha muita alteração límbica, a gente pensando, porque os principais são herpes tipo 1 e 2. Mas aí, estudando o caso dela, principalmente por conta do quadro neurológico dela, foi pensado na possibilidade de herpes tipo 6, né, que é muito raro, mas por ela ser imunodeprimida, pelo quadro clínico dela, e já ter negativo tanto para o 1 como para o 2. Mas também veio, e acho que chegou até a iniciar o tratamento para... mas foi negativo também. Nós temos aqui uma imagem de espectro de perfusão cerebral. Esse exame foi feito com ECD, que é um dímero cisteínato de etila, tá? Ele é lipofílico, atravessa a barreira hematoencefálica, assim como o HMPAO. Apesar da gente solicitar muito o ECD, ele tem uma afinidade maior pelos lobos temporais e occipitais. Então, falo também que foi bem solicitado o exame, uma vez que você tem uma ressonância magnética aí normal, né? O exame da medicina nuclear, ele é justamente isso, você solicita para avaliação funcional, né? Então, nós temos aqui uma hipercaptação levemente, uma assimetria, né, dos hemisférios temporais aí, com uma hipercaptação do radiotraçador à esquerda, em comparação à direita. Pode passar? Nós temos também uma hipocaptação dos segmentos dos hemisférios também occipitais e insulares, né, bilaterais. A gente tem, aqui, bilaterais, tá? Mostrando insulares também. Pode seguir. Aqui mais uma imagem, o occipital também, mostrando aqui atrás, ó, uma hipocaptação do radiofármaco. A gente esperaria, né, uma distribuição homogênea do radiotraçador, ou seja, uma distribuição mais homogênea. Aqui está totalmente heterogêneo. Mas são os buracos de hipocaptação, né? Aqui, essa área verde aqui que vocês estão vendo, está muito alterada, é uma hipocaptação. Você teria que ver essa imagem aqui, ó, em todos os hemisférios. E aí você não enxerga isso, tá bom? Então, esse é o laudo, né? Foi uma hipocaptação de leve grau à esquerda, em comparação contralateral, como eu já falei, e as regiões occipitais e insulares com uma hipocaptação bilateral. Doutor né? André? Além disso, foi observado também as imagens de correlação com o CT, porque a gente não faz somente o SPECT, né? Nosso aparelho é híbrido, então é o Symbia T2 junto com a CT. Então, a gente observa uma hipercaptação à esquerda também em hemisfério cerebelar. Deixa só ela comentar o PET aí.
Antes disso, eu gostaria de falar também que a gente usa uma quantificação. Aqui no nosso serviço de medicina nuclear, a gente utiliza o Cinium, que também é um outro, um software que não faz somente análise qualitativa. Eu quero que vocês entendam que existe também uma análise quantitativa. E aqui nós temos o PET, que foi feito em outro serviço, obviamente. Então, nós temos um hipermetabolismo frontal, em especial à direita, com uma hipocaptação acentuada aí dos lobos occipitais, bilaterais, inclusive. Ela ficou internada aqui 2 meses. O SPECT foi no dia que decidimos tratar, fez e começou a tratar. O PET foi feito umas 3 ou 4 semanas depois, se eu não estou enganado. Na realidade, assim, ela já tinha começado a melhorar, permitiu a extubação, ela estava no quarto, mas como é o melhor exame, mais sensível e é o exame descrito na literatura, aí a gente organizou para fazer, mas é isso. Só falando um pouquinho mais do PET, essa daí é a resolução que a gente fala, que a sensibilidade está aí. Tem uma maior resolução do PET com relação ao SPECT, resolução espacial, né? E com relação à quantificação também, tá? Existe uma quantificação no PET que é mais acurada do que no SPECT, por isso que é solicitado esse exame, tá? Então, esse padrão já é muito característico do que a gente vai mostrar lá na frente, tá? Muito legal. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Claro. Pelo que eu estou entendendo, o caso até agora, ele não tinha um diagnóstico definido e que, de alguma forma, o SPECT ou, posteriormente, o PET, poderia contribuir com o diagnóstico etiológico, topográfico já estava mais ou menos estabelecido, mas que com o diagnóstico etiológico da paciente. Quando a gente pede um SPECT, é porque eu estou pensando em cerebrite, é porque eu estou pensando em cefalite, e se é isso, e se já existia, na verdade, porque eu estou querendo entender o espaço desse exame dentro da condução do caso. Se a gente já tinha evidências clínicas e, de alguma forma, ainda que com ressonância negativa, algumas alterações que sugeriam que pudesse haver infecção do sistema nervoso, o que o SPECT e o PET traz para a gente é uma confirmação topográfica de que realmente estaria lá. O que efetivamente ele acrescenta do ponto de vista etiológico? Porque num determinado momento falou-se assim, e aí depois disso a gente resolveu tratar. Então, só para eu entender o que agregou e a gente entender se num doente como esse, quando aparecer de novo, se a gente realmente vai ter que seguir isso tudo até onde a gente para. Isso é o suspense final. Não, eu não estou pedindo diagnóstico, eu estou pedindo para explicar o espaço do SPECT dentro da rotina de investigação. Nesse caso, quando você tem esse tipo de diagnóstico clínico, né, na verdade, você tem uma clínica como essa, você tem a ressonância ou a tomografia, enfim, aqueles estudos anatômicos normais, antes de qualquer alteração anatômica, você tem uma alteração funcional. É aí que entra a medicina nuclear. Nesse caso, a gente pegou no peri-tratamento, né, acho que é antes um pouquinho do tratamento, e após o tratamento, né, com o PET já estabelecido. O PET e o SPECT-CT, ele não só corroboram para o diagnóstico em si, mas para a resposta terapêutica desse paciente. Então, esse paciente fez uma terapia que respondeu, né? E nesse caso de diagnóstico, não sei se eu já posso falar. Eu fiquei meio agora ainda. André, Daniel. Eu falo. Olha só, quer dizer, fui até eu pedi o exame. Eu estava no dia, foi uma sexta-feira de manhã, eu me lembro até esse dia. Exatamente, porque eu desci lá para ver. Porque na verdade é o seguinte, o senhor tem toda a razão, André, tipo assim, eu já tinha sindromicamente localizado em muitos lugares do sistema nervoso central. Já sabia que era um processo pelo menos inflamatório, não sei se infeccioso, mas principalmente inflamatório do sistema nervoso central.
E a gente, assim, excluindo, assim, reiteradamente discutimos, assim, foram tinha um grupo de discussão com o pessoal da infectologia, o pessoal do pós-operatório está acompanhando conosco, excluindo, assim, com muito afinco, causas infecciosas para o problema. E assim, a gente começou a pensar, assim, uma vez que excluímos depois de assim, PCR para todos os vírus, se quisesse, etc., e causas infecciosas, começamos a pensar com mais propriedade numa condição que fosse autoimune. E a gente foi procurar coisas que explicassem para essas condições autoimunes que eu vou falar em breve. Então, que ela vai falar em breve. Mas dentre as causas comuns de doença autoimune que se encaixavam no quadro clínico dela, os exames, quando o exame de imagem é normal, os exames funcionais, os critérios diagnósticos usam PET em geral. Mas como eu não tinha PET, eu vi na literatura procurando que existiam descrições de alterações no espectro. Mas o mais usado no mundo é PET. E a doente estava entubada e pelo quadro clínico exuberante, a gente queria começar a terapia naquele dia. E eu falei assim, olha, mesmo, independente de qualquer coisa, se eu não conseguisse descê-la para o exame, se alguém me falasse assim, olha, sei lá, é sábado ou domingo, sei lá, não dá para fazer o exame, eu ia tratar. Mas a gente, é bom, assim, para uma situação dessa, que é um quadro grave, etc., você ter mais suporte de mais um método diagnóstico. E é o que você vai ver nos critérios do que são usados hoje em dia. Eu queria fazer só um comentário do SPECT, né, o exame que a gente tem aqui no hospital há 15 anos, né, que a gente tem a medicina nuclear. E André, você imagina tocar a Nona Sinfonia de Beethoven só com o violino ou só com o tambor? Quer dizer, na verdade, os exames complementares funcionam como uma orquestra, né? Cada um tem um complemento em si. E a grande vantagem da medicina nuclear é que ela vê alterações funcionais e às vezes você se surpreende, mas a ressonância é normal. A gente já teve aqui no PRO encefalite herpética com ressonância normal, cefalite de Rasmussen, 3 casos com ressonância normal, cefalite autoimune, então 2 casos, um no câncer de pulmão. E assim, as pessoas não sabem nem que existe o exame, não sabem nem que existe. Então, a cintilografia de perfusão cerebral, Aquiles é um dos usuários, aí pede bastante, a gente consegue avaliar demência, déficit cognitivo leve, depressão, consegue diferenciar os padrões. A indicação clássica é diferenciar a doença de Alzheimer dos outros tipos de demência. Epilepsia, a gente tem vários casos aqui no PRO, localização de foco epileptogênico pré-operatório. E assim, a doença cerebrovascular, então, vários pacientes que você tem exames pouco alterados, que o exame dá bastante dica, né? Você pode fazer testes funcionais com acetazolamida, pode fazer teste de função motora para testar qual é a área. Então, assim, conhecer os exames funcionais é muito importante. Nesse caso, você vê a riqueza de informação, as áreas, isso aí se chama neuroinflamação. Hoje só se estuda, isso tem congresso só disso. Áreas do cérebro que estão sofrendo processos inflamatórios hoje estão na base da doença de Alzheimer, na base da doença de Parkinson, de um sem número de doenças cerebrais que os métodos funcionais vão acrescentar bastante. Bom, existe uma relação entre as alterações que a gente encontrou no PET e o tipo de autoanticorpo envolvido na encefalite, pensando numa encefalite autoimune. O hipermetabolismo dos lobos frontal e temporal associado a um hipermetabolismo occipital foi relatado em alguns casos de encefalite associada a anticorpos contra o receptor NMDA. Ele pode, então, auxiliar no diagnóstico, né, o exame do PET, e no caso da paciente foi o SPECT mais o PET, e ele também é utilizado para avaliar a resposta à terapia. O PET também ajuda a excluir a possibilidade de uma síndrome paraneoplásica, que ela, na verdade, até investigou de outras formas, né? Ela fez exames de imagem do corpo inteiro. Bom, o resultado, antes de tratar, antes de sair o resultado, ela já foi começada a tratar para uma encefalite autoimune, mas veio o resultado tanto no líquor quanto no sangue. No líquor veio um processo inflamatório inespecífico com uma pesquisa positiva para autoanticorpos anti-NMDA. Vocês pediram fazer isso também? Não, a gente pediu. Na hipótese de encefalite autoimune, que era
lá a nossa 10ª hipótese, a gente pediu o painel de autoanticorpos, que tem que ser realizado tanto no líquor quanto no sangue. No sangue, ela fez todos esses autoanticorpos, só esse aqui que não foi realizado, e também veio positivo no sangue o antirreceptor NMDA. N-metil D-aspartato, então, o diagnóstico fechou para encefalite autoimune antirreceptor NMDA. A conduta terapêutica, depois de afastada extensivamente causas infecciosas e feito um rastreio neoplásico, foi imunoglobulina humana intravenosa por 5 dias, seguida de pulsoterapia com corticoide, que é realmente o que está descrito na literatura, que é o que tem se feito, né, para a doença. A corticoterapia oral foi iniciada logo depois da pulsoterapia, mas foi em desmame e ela foi de alta para casa sem corticoide. Eu botei aqui uma observação que a terapia imunossupressora ocorreu antes do resultado do receptor, porque na suspeita evidente, forte suspeita da doença, o risco-benefício de não tratar é muito grande. Houve uma melhora clínica parcial depois dessas duas condutas, né, imunoglobulina e corticoide. Ela recebeu alta deambulando, confusa, inatenta, com uma linguagem preservada, uma memória prejudicada e uma alteração ainda do comportamento, mas é claro que não tão evidente quanto na admissão. Ela seguiu para casa sem terapia imunossupressora e anticonvulsivante. Eu botei aqui só um resumo, para vocês terem uma ideia do que foi feito durante a internação dela. A quantidade de antibióticos que ela chegou a usar, a quantidade de drogas anticonvulsivantes, os imunomoduladores, alguns antipsicóticos e antidepressivos. Quer dizer, na busca do diagnóstico, a gente tratou muitas coisas e tentou muitas coisas para que ela melhorasse. E ela só melhorou efetivamente depois da terapia com imunoglobulina e corticoide. Coloquei aqui os critérios diagnósticos da doença. Uma possível encefalite autoimune tem que ter 3 desses critérios aqui: um início subagudo, ou seja, uma progressão em menos de 3 meses de déficit de memória, alteração do estado mental e em sintomas psiquiátricos. Todos os critérios diagnósticos chamam atenção para isso, que a gente não valoriza o transtorno psiquiátrico nesse contexto, que tem que valorizar pensando no encefalite autoimune. Ela tinha um relato de uma insuficiência renal crônica controlada. A glomerular foi medida? Na verdade, assim, eu conversei com o nefrologista. Creatinina dela, que nunca aumentou. Época, falou que a creatinina dela na época subiu, ela tinha uma proteinúria que chegou a ser nefrótica, depois caiu muito. E ele considerou biopsiar, mas a paciente não quis. Ela tentou biopsiar umas 2 vezes e acabou mantendo apenas com micofenolato, que melhorou demais a proteinúria, que antes era muito grande, agora ficou ínfima, segundo ele. E no sangue? A ureia, a creatinina, tudo? Normais. Era de 1 a creatinina, se eu não estou enganado. 0,9. 0,9. Ela foi embora com a medicação? Não, ela foi embora com nada, sem nenhuma medicação imunossupressora. Programado de voltar para o nefro dela. Bom, com o diagnóstico definitivo, eles usam também como critério diagnóstico a alteração na ressonância, que ela não tinha, né, uma hiperintensidade em T2. Também inclui a alteração do líquor e a alteração no eletroencéfalo. Ela, desses critérios, só tinha alteração do líquor. E eles sempre batem na tecla que a gente tem que excluir extensivamente as outras possíveis causas, né? Na verdade, essa febre, grande parte dela devia ser desautonomia, né? Porque ataque cardíaco, febre, hipertensão deu. Eu só parei aqui, só porque embaixo, né? Você está lendo ali, que como você vê, está descrito que exatamente que por que eu pedi o SPECT? Eu teria pedido o PET, eu não pedi. Está perguntando por que eu fiz. Eu estou respondendo o André agora. Porque no critério, e por que eu falei que eu queria o PET? Porque no critério diagnóstico, esse foi proposto em fevereiro do ano passado, esse artigo do 109. Então, no critério diagnóstico, o PET pode ser usado para preencher o critério quando há alteração na ressonância, quando a ressonância é normal, é o apêndice embaixo daí. E talvez seja até mais sensível. Então você perguntou, André, por que eu fiz o PET? É isso aí. É o seguinte, habitualmente a dose de imunoglobulina venosa é 600 miligramas por quilo de peso dia durante 5 dias. Como essa doente era muito grande e obesa, que dose vocês fizeram? A dose é 0,4 gramas quilo dia. Essa é a dose.
Até 06. 04. Até 06. Bom, para ela foi 04. Só coloquei aqui o painel de autoanticorpos que a gente geralmente avalia, né, botando a manifestação encefalite límbica e os anticorpos que a gente dosa no sangue, que são anticorpos contra a superfície da célula ou anticorpos contra a proteína dentro da célula. E o dela foi testado, todos eles, e o que alterou foi o anti-NMDA. Lembrando que a gente excluiu essas causas infecciosas, né, a maioria delas, que é proposta nesse artigo. Herpes vírus, citomegalo, varicela, enterovírus e o herpes vírus tipo 6 que a Juliana citou. Ela fez PCR para o 7 também, esqueci de falar. PCR para quem? O 6 e 7. Para o 7 também. Negativo. Essas causas aqui habitualmente são testadas no líquor, né, sífilis, criptococo, aspergilos, também em cultura para tuberculose. Bom, então, existem alterações clínicas que sugerem mais determinado anticorpo ou não. Psicose, coreia e distonia são mais associadas ao receptor anti-NMDA e esses outros anticorpos. Mas, assim, chama atenção que ela tinha um quadro clínico que tinha psicose, que tinha coreia. Estados epilépticos geralmente se associa ao receptor GABA, mas também pode ocorrer no NMDA. Bom, resuminho rápido. A doença foi descoberta em 2007, ou seja, uma doença extremamente recente. Geralmente tem um pródromo de letargia, náusea, cefaleia, infecção de via aérea superior, mialgia e febre, e pode já apresentar no pródromo psicose, ou seja, ela confunde com uma gripe, uma infecção de via aérea superior. Ela evolui para desautonomia, insuficiência respiratória e coma. Tem ressonância alterada em 50% dos casos, que é uma hiperintensidade em T2 e flare na área do córtex, gânglio da base, tronco e hipocampo, que ela não tinha. O líquor é anormal em 80%, com uma pleocitose linfocítica e bandas oligoclonais presentes. Pode representar até 4% dos casos de encefalite e 80% dos casos ocorrem em mulher. Com tratamento adequado, 75% melhora totalmente ou evolui com incapacidade leve. Quando não tratada, 25% evoluem para morte ou incapacidade moderada grave. O tratamento deve ser iniciado imediatamente caso haja uma suspeita clínica. Não há protocolos estabelecidos com relação ao tratamento, embora todos os artigos que eu li recomendem imunoglobulina seguida de metilprednisolona. De segunda linha, quando o paciente não evolui com melhora, depois de 4 semanas de tratamento, a literatura sugere rituximab ou ciclofosfamida mensal. Lembrando, rituximab, eles recomendam 4 semanas de rituximab. E a ciclofosfamida, o interessante que eu li é que, na verdade, você faz até melhorar mensalmente. Não, foi ótimo, quer dizer, o comentário foi esse, que a gente pensou, depois de excluir causas infecciosas e considerando a localização, pensamos numa doença autoimune, procurou o painel paralelo, assim, de encefalites todo, só que esse painel demora um mês para ficar pronto. E, na verdade, esses critérios diagnósticos que a Roberta comentou, foram propostos em fevereiro do ano passado, eles foram feitos justamente para essa situação, que no mundo inteiro demora-se muito para ter o resultado final, e não dá para esperar um mês para você tratar as pessoas para ter o anticorpo. Talvez no dia que você tiver de imediato fique mais fácil. Então, por essa razão que a gente começou a tratar antes de mais nada. E eu havia tomado a decisão, e que você está vendo lá, eu falei para o André, né, por que eu fiz o SPECT e o PET, é porque é legal preencher todos os critérios diagnósticos propostos, né? Então, faltava um critério, que é a alteração da imagem, e na sugestão se você não tem ressonância, seria interessante lançar mão de um exame de imagem funcional para dar mais um suporte. Se eu não tivesse imagem funcional, eu ia ter tratado e paciência, mas é melhor ter uma coisa suportando o diagnóstico. Essa doente, ela deu 2 grandes sortes. A primeira foi ela ter febre elevada quando estava sendo tratada como uma paciente psiquiátrica. Isso permitiu que ela viesse cair nas mãos de uma equipe multidisciplinar espetacular que nós temos aqui. Então, o outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: todo mundo fala em medicina de precisão. Então você vê que nesse caso ela tomou N+K-Pi antibióticos para infecção bacteriana e não tinha nem fumaça de infecção bacteriana.
e uma porção de outras drogas. Essas drogas foram erradas? Não foram. Elas foram empiricamente prescritas e corretamente aplicadas, porque se o diagnóstico fosse diferente, essa doente morreria em sepse bacteriana. E quando o diagnóstico foi possível, ela foi corretamente tratada e foi esse espetáculo que a gente viu no vídeo final. Então, vocês todos estão de parabéns absolutos, na minha opinião. Só fazer um comentário. Eu só lamento o seguinte, não ter participado dessa equipe. Eu conversei com o nefrologista dela, que deu uma pista interessante, só para comentar para vocês, que uma das coisas que ficou na minha cabeça logo na chegada, eu falei com ele, falei assim, olha só, a gente está aqui pensando, eu e o Valério, na possibilidade de encefalite autoimune por anti-NMDA. E ele fez um comentário super bom, que ele falou o seguinte, olha, o que nos causa só um pouco espécie é a doente estar imunossuprimida e desenvolver uma doença autoimune, porque em princípio você imaginaria que não teria. E o que ele comentou, que eu achei interessante, é que o micofenilato formatil ele é um imunossupressor fundamentalmente da imunossupressão celular, que ele inibe a célula T. Então, não impediria com clareza uma doença mediada por anticorpos, que seria linfócito B, que é o que ela teve. Então, isso até nos favoreceu a ter mais empolgação para continuar procurando. Bom, eu quero fazer minhas as palavras do professor César Rangel Barroso, que desde o ano de 1981, portanto há 36 anos, me chama de Luizinho. Eu fico muito feliz com isso, porque ele não me chamou de Luizão, o meu velho amigo. Então isso me dá muita satisfação. Muito, garoto. Unidade de Terapia Intensiva Geral do Hospital do Andaraí, que à época, anos 70 e 80, indiscutivelmente uma terapia intensiva de referência nacional e de repercussão internacional, né? Fiz parte do meu treinamento lá, o professor César Rangel Barroso. O segundo aspecto é cumprimentar essa equipe extraordinária da neurologia do hospital, com todo o suporte dos cuidados intensivos, que no ambiente da terapia intensiva cirúrgica, a exemplo da unidade coronariana ou da terapia intensiva geral, mantém vivos pacientes que vão ainda obter o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, com ou sem precisão, ter uma evolução prognóstica mais apropriada. Então, esse é um dado muito importante. E como eu sou um clínico e não um imaginologista, eu quero ressaltar a importância dos exames de imagem, que cada vez mais diagnosticam, prognosticam, estabelecem linhas racionais de tratamento e permitem o follow-up do paciente. Imagina se a equipe da neurologia não tivesse a perspicácia do diagnóstico, muito difícil o diagnóstico, muito difícil, e se a imagem não sugerisse fortemente o diagnóstico, essa paciente, se não morresse, ela provavelmente teria uma grave sequela neurológica, cognitiva, talvez até incapacitando a sua vida de relação. Era a pergunta que eu ia fazer sobre prognóstico e o follow-up da paciente. Esse depoimento que a paciente dá, ele é absolutamente esclarecedor e não há a menor dúvida que o tratamento foi coroado de um êxito extraordinário. Isso efetivamente leva um aprendizado muito grande. Pedro Nava dizia que a verdadeira experiência é uma lanterna voltada para a popa, mas seguramente essa lanterna já se virou para a proa em casos semelhantes, seguramente incomuns, provavelmente raros, mas que deverão chegar à instituição em algum outro momento. Belíssimo caso, foi uma sessão para mim de absoluto aprendizado, pleno aprendizado. Doutor Alfredo. Um caso muito bonito, não é? Mas o que inquieta realmente a mim, que sou ignorante do assunto, é ter uma paciente tendo alta com duas doenças tecnicamente também autoimunes, né? Que é a síndrome nefrótica e uma outra, não é, que surge no sistema nervoso, né? Como se fosse uma doença autoimune oportunística, sei lá, né? Mas isso não existe. Então, realmente o Luiz Antônio perguntou, e o prognóstico dessa paciente fica em questão. A questão também que eu quero chamar
dar um pontozinho, é que nem todo o quadro psiquiátrico dela é decorrente dessa alteração neurológica, que ela teve um histórico de tentativa de suicídio alguns anos antes, né? Não, foi alguns meses. Foi meses? Foi julho. Então, 2014, e ela internou em novembro. Certo, mas... Foi depois da doença da mãe. Não, a tentativa de intoxicação foi em julho, a internação foi em novembro. Então a questão é essa, eu não sei se houve essa coincidência, duas doenças autoimúnicas ou uma só explicando as duas. Ou seja, será que não é uma coisa parecida com lúpus que esteja afetando essa paciente? A gente procurou. Eu acho que aí a gente procurou e não achou. Vai terminar. O último comentário lá do Dr. Arnaldo. Só queria perguntar uma coisinha rápida. Eu dei uma coladazinha aqui no up-to-date e parece que tem uma relação dessa encefalite com teratoma em mulher jovem. Foi pesquisado. Então, Arnaldo, ela fez ressonância da pelve no achonado, ultrassom da pelve no achonado e fez PET do corpo inteiro no achonado. Tá certo, ok. E ultrassom de mama também. Ultrassom de mama. Queria agradecer a presença de todos. Realmente foi um caso de difícil diagnóstico, mas brilhante diagnóstico do Daniel e do Valério.